As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como os seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela por alguns minutos. Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo. Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não hatá, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia, aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Hatá está rastejando a sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou. E ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles. Ou, como disseram os apóstolos,
Ele não cometeu pecado e, mesmo assim, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado. Iniquidade fala de comportamento desonesto e pecado se refere a fracasso moral. E transgressão é uma palavra fascinante que, com certeza, você não usa em suas conversas. Vamos focar nela por alguns minutos. No Antigo Testamento hebraico, o substantivo é pesha e o verbo é pachá. No Novo Testamento, a palavra grega é paraptoma. Elas são traduzidas como transgressão, às vezes como rebelião e em traduções antigas como ofensa. Elas falam sobre formas como pessoas violam a confiança de outros. Pesha descreve traição num relacionamento. E como há muitos tipos de relacionamentos, muitos comportamentos podem ser pesha. Por exemplo, se duas nações têm um relacionamento, chamamos de tratado. E pachá descreve a quebra desse acordo. Como lemos no livro bíblico de 2 Reis, após a morte do rei Acabe, Moabe fez pachá com Israel. Essa frase é traduzida como Moabe se rebelou contra Israel. Mas no hebraico bíblico, você não se pachá contra alguém, você se pachá com alguém. Ou seja, você quebra a confiança com aquela pessoa. Temos o mesmo numa lei do Antigo Testamento sobre furto. Se um israelita está fora, em viagem, e alguém entra em sua casa e pega uma coisa, isso é furto. Mas se o ladrão é seu vizinho, isso é pecha, porque ele é alguém em quem você deveria ser capaz de confiar. Tem ainda a história sobre Jacó fugindo de seu tio Labão. Labão acusa Jacó de roubar estátuas de ídolos. Ele procura entre as coisas de Jacó e não encontra nada. Então Jacó diz: qual é a minha pecha? Ou como violei sua confiança? A ironia é que as estátuas foram roubadas e pela filha de Labão, que é esposa de Jacó. Pense na quebra de confiança. Então pecha envolve uma pessoa ou grupo violando um relacionamento de confiança. E essa é uma palavra comum na Bíblia, pois trata da história de uma longa relação corrompida entre Deus e os israelitas. No Monte Sinai, eles concordaram que adorariam só o seu Deus e cuidariam dos pobres, mas não fizeram. Então Deus trouxe profetas para confrontá-los, como Miqueias que disse: eu estou cheio de poder com o Espírito do Senhor, e com justiça e coragem para declarar a Jacó a sua pecha. Ou ainda Amós, ele acusou os israelitas de pecha, por idolatria e por vender os pobres por um par de sandálias. Ele ainda acusou outras nações, como Tiro, que lucrou por capturar cidades inteiras e depois vendê-las como escravos. Ou mesmo os amonitas, que assassinaram inocentes para ampliar fronteiras. Para Amós, todos esses atos são pecha. Eles violam a confiança universal que existe entre os seres humanos que são feitos à imagem de Deus. Ele viu esses líderes ignorarem ou justificarem maus tratos em nome da segurança nacional ou de uma economia mais forte. Para Amós, isso foi traição à humanidade. E faz todo sentido que os profetas associem pecha a palavras como deslealdade ou falsidade. No Novo Testamento grego, o apóstolo Paulo pinta o retrato dos seres humanos como violadores de confiança e usa a palavra paraptoma. Ele lembra a história de Gênesis sobre Adão, que significa humanidade em hebraico. Na história, a humanidade quebra a confiança com Deus e rouba a autoridade para determinar o bem e o mal como quiser. Paulo chama isso de o paraptoma de Adão, a violação da confiança da humanidade em relação a Deus e ao próximo. Isso leva a uma complicada rede de relacionamentos desleais e corrompidos, causando violência e morte. Mas para Paulo, essa não é a palavra final. Ele diz: se a morte chegou a todos por meio do paraptoma de um ser humano, quanto mais a graça de Deus transbordará para muitos mediante um homem, Jesus, o Messias. Ao invés de deixar a humanidade se destruir em traição, Deus levanta um ser humano que deixaria que a nossa pecha causasse o dano a ele. Aqui Paulo usa o retrato do profeta Isaías do servo sofredor, aquele que não cometeria nenhuma violência nem causaria ofensa com seus lábios, mas ainda assim seria contado entre os que cometem pachá, carregando suas falhas e intercedendo em seu favor. E essa é a surpreendente história da Bíblia, que a resposta de Deus a pachá e ao paraptoma da humanidade foi ele mesmo ser fiel em nosso lugar. Os apóstolos afirmam que Deus em Jesus assumiu responsabilidade pela nossa traição, para que pudesse abrir um novo futuro e uma nova forma de ser humano, o caminho da fidelidade, integridade e confiança. Esse é o tipo de ser humano que Jesus era e é. E esse é o tipo de seres humanos que ele quer criar, na medida que ele conduz fielmente nosso mundo rumo à nova criação. E essa é a fascinante história por trás das palavras bíblicas para transgressão.
Pecado se refere a fracasso moral e transgressão descreve como quebramos a confiança dos outros. E iniquidade, ninguém nem usa mais essa palavra. Mas o que ela quer dizer? Na Bíblia, iniquidade é um dos jeitos de traduzir a palavra hebraica avon. Também é traduzida como maldade, culpa ou pecado. O que avon realmente significa? A palavra avon está ligada ao verbo hebraico avá, que significa encurvado ou distorcido. O poeta do Salmo 38 diz que suas costas estão avá, ou seja, encurvadas de dor. Ou no capítulo 3 de Lamentações: uma estrada que não é reta é avá, ou seja, sinuosa e torta. Essa imagem de distorção oferece aos poetas bíblicos uma poderosa metáfora para falar sobre comportamento. Como Jeremias, que disse que Israel havia avá seu caminho ao violar sua aliança com Deus e se consagrar a ídolos. Ou no livro de Jó, em que uma pessoa que falha moralmente é alguém que avá o que é certo. Nesses casos, o que deveria ser equilibrado ou alinhado, como suas escolhas ou consciência, foi distorcido ou desvirtuado. Na Bíblia, Avon fala sobre comportamento desonesto, como nos 10 mandamentos: mentira, assassinato, adultério. No capítulo 59 de Isaías, Avon descreve corrupção entre os líderes de Israel, que ignoravam a injustiça contra os pobres. O profeta sabiamente adapta a metáfora dizendo: temos tanto avon, ou seja, desonestidade, que a retidão nem consegue entrar na nossa cidade. Tudo estava tão distorcido moralmente em Jerusalém que torto era o novo reto. Outra coisa fascinante sobre a palavra avon é que não se refere apenas a comportamento desvirtuado, mas às consequências tortas. Pessoas feridas, relacionamentos rompidos e ciclos de retaliação. Você acha essa ideia na expressão bíblica punir, que no hebraico bíblico é visitar alguém com seu próprio avon. Ou seja, deixar sofrer consequências de escolhas tortas. É isso que o profeta Jeremias diz sobre os babilônios quando destruíam outras nações. Um dia essas nações iriam destruí-los, e a punição divina sobre a Babilônia seria ter que viver num mundo desfigurado, criado por ela mesma. Segundo os autores bíblicos, esse é o jeito que Deus responde ao avon humano: deixar que pessoas experimentem consequências distorcidas de suas escolhas. Esse é o significado da frase bíblica suportar sua iniquidade, ou em hebraico, carregar seu avon. Deus dá às pessoas a dignidade de carregar as consequências de suas más decisões. Mas esse não é o único jeito que Deus responde a avon na Bíblia. Ele também se oferece para carregar o avon de pessoas corruptas como pura generosidade. Na verdade, carregar avon é a frase hebraica mais comum para o perdão de Deus. Como no Salmo 32, no qual o poeta diz: não escondi meu avon, mas o confessei, e tu carregaste o avon do meu pecado. Isso é chocante se parar para pensar. Deus perdoa pessoas assumindo responsabilidade pelo avon delas. Essa ideia chega ao topo no livro de Isaías, em que Deus escolhe uma figura chamada o servo. Ele incorpora o amor misericordioso de Deus, carrega o avon de muitos e permite que o esmague. Esse servo absorve a perversidade da humanidade, deixando que ela o oprima e destrua. Mas esse não é o fim da história. O servo vai sair vivo do outro lado da morte. E assim ele pode oferecer sua vida a outros. Quando você chega ao Novo Testamento, os apóstolos falam dessas ideias usando a palavra grega anomia, que tem significado parecido. O apóstolo Paulo identificou o servo como sendo Jesus. E ele disse: nosso grande Deus e Salvador, Jesus, o Messias, deu a sua vida por nós, para nos redimir de toda a nossa anomia, nosso comportamento distorcido e suas consequências. Então, toda a história bíblica é sobre o desejo de Deus de pegar pessoas desonestas e um mundo distorcido que nós criamos e consertar tudo. Em Jesus, Deus nos convida a nos tornarmos seres humanos completos, pessoas que podem andar em retidão com Deus e com os outros. Essa é a história por trás das palavras bíblicas para a iniquidade.